O vídeo de hoje vai ser sobre o quê? Hermenêutica! Hoje nós vamos falar sobre 10 princípios de hermenêutica. Primeiro lugar, o que é hermenêutica? Hermenêutica vem do latim hermenem, que significa estudar, interpretar, pegar o significado de. Isso aplicado à Bíblia é o como a gente estuda a Bíblia, como a gente interpreta a Bíblia, como a gente descobre o que um certo texto, ou um certo capítulo, ou um certo livro quer dizer sobre alguma coisa. Primeiro princípio, o princípio da unidade escriturística, que diz que a Bíblia fala apenas de uma teologia, no seu todo. Então não existe diferença doutrinária de um livro para o outro. A Bíblia não ensina um negócio aqui e aqui agora ele está rejeitando. Sempre existe algo em comunhão entre essas coisas e não há diferença doutrinária de um para o outro. Segundo princípio, a Bíblia interpreta a Bíblia. O que isso significa? Se eu peguei para ler algum texto e não entendi, eu me paro para ler a Bíblia porque eu sei que em algum pedaço aquilo vai ser explicado. Então a Bíblia se interpreta. Se eu não entendi um texto, eu chego em outro que vai explicar aquilo, que explica outra coisa e por aí vai indo. Terceiro princípio, analogia da fé. O que se diz da analogia da fé? Que um texto deve sempre ser estudado dentro do seu contexto. Nunca posso pegar um texto isolado para determinar uma teologia ou determinar algo específico, sempre pelo contexto de tudo aquilo que ela diz. Quarto princípio, ler antes e ler depois. Então se eu chego num texto, eu sempre vou ver o que diz bem antes e o que diz bem depois para eu entender o que o autor quis dizer naquele texto em específico. O quinto ponto, literal antes de figurado. Ou seja, eu sempre vou ler um texto e interpretar ele literalmente, a não ser que o texto me dê evidências de que ele é um sentido figurado. Então as coisas que acontecem em Apocalipse, algumas coisas do Velho Testamento, a gente vai pegar e ler como literal, mas ver que o texto está dizendo algo figurado, então a gente muda, não o contrário. Sexto princípio, ler todas as traduções. Às vezes a gente vai chegar num texto e não vai entender muito bem o que o autor quis dizer e talvez numa tradução antiga, numa tradução diferente, a gente entenda melhor alguma palavra ou algum conceito que ele quis passar pra gente naquele texto em específico. Sétimo princípio, apenas um significado ou apenas um sentido. Quer dizer que quando eu vou chegar num texto específico, num pedaço específico da Bíblia, ele diz um sentido só. Ele só tem um sentido, tem algo que o autor quis dizer com aquilo e não várias coisas que eu posso interpretar daquilo. O texto tem apenas um sentido. Oitavo princípio, ler sem pressupostos. Quando a gente parte para um texto bíblico, é normal que a gente vai ler ele baseado naquilo que a gente acredita, baseado naquilo que a gente acha, mas o nosso trabalho numa boa hermenêutica é pegar o texto e sempre deparar com ele sem os nossos achismos, sem os nossos pressupostos e por mais que eles venham de vez em quando, sabendo que após uma boa dose de hermenêutica, a gente vai destruindo esses nossos pressupostos e procurando o verdadeiro significado de um texto. Nono princípio, entender o autor. Então, quando eu vou ler esse mesmo texto bíblico, eu vou me perguntar quem é o autor desse texto, quando ele escreveu esse texto, o que ele estava passando quando ele escreveu aquele texto, o que ele queria dizer, o que aquele texto acarretou para aquele povo naquela época, para eu poder entender bem aquele texto. Décimo princípio, finalização da hermenêutica. Significa que eu vou fazer todos esses 9 passos, vou fazer direitinho isso daí, e se eu chegar no final e esse texto contrariar princípio fundamental da Bíblia, coisas que são rocha sólida, eu começo tudo de novo e faço mais um trabalho de hermenêutica até chegar e descobrir o que o texto significa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aí embaixo, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e faça um bom trabalho de hermenêutica. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau!